Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ver o capítulo 4, no nosso livro aqui é 102, página, e a questão é a número 339. Da invocação dos santos. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? Aí diz o catecismo. É coisa utilíssima invocar os santos e todo e qualquer cristão o deve fazer. Devemos invocar particularmente nosso anjo da guarda, São José, os santos apóstolos, o santo do nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. Por causa do modernismo, também, mas muito mais do ambiente protestante que nós vivemos, a piedade católica sofre um grande prejuízo disso. As pessoas, no modernismo, as igrejas diminuíram as imagens, não? Quando fazem uma igreja hoje em dia, normalmente tem uma Nossa Senhora e o Santo Patrono e um crucifixo. Aí então o que acontece? Nós achamos que essa redução é para deixar Nosso Senhor mais exaltado. Aí o que fizeram com o sacrário? Deixaram ele lá no cantinho, bem escondido, com todos os poréns disso, e as pessoas em suas casas, porque normalmente as casas católicas eram um reflexo da igreja. Então as igrejas pobres de piedade, as famílias também ficaram pobres de piedade. Então hoje, por exemplo, é normal, mas não é correto, encontrar numa casa muito piedosa um crucifixo e talvez no criado mudo alguns santinhos acumulados junto com o abajur e o copo de água para colocar depois, sei lá, a dentadura junto com o Santo Expedito antes de dormir, e isso daí se chama impiedade, hein? É o nome disso. Por quê? Porque nós damos culto às imagens. As imagens, elas representam as pessoas que nós estamos venerando. Então é verdade que Nossa Senhora não é um monte de gesso pintado, não é. Mas aquele monte de gesso pintado que nós chamamos imagem de Nossa Senhora, o que nós fazemos aquela imagem vai para Nossa Senhora que está gloriosa no céu. Então Nossa Senhora não pode ficar em cima de um criado mudo, junto com livros, revistas, palavras cruzadas e o abajur, que está muito melhor posicionado que a imagem dela. Então o que nós devemos fazer? Todo católico deve ter um altarzinho em sua casa. Esse nome não é lugar de missa, mas nós chamamos assim porque ele está num lugar reservado, está o santo de nossa devoção, e Deus tem o seu culto doméstico nas famílias católicas. Mas o nome correto é um oratório, que é o lugar onde vamos orar, rezar. E não precisa estar lotado de santos, porque a piedade não é a quantidade de imagens, mas nós devemos ter certos santos que todo católico digno deste nome tem que ter em sua casa. Então vamos lá. Primeira coisa, toda casa, em realidade todo cômodo de uma casa tem que ter um crucifixo. Primeiro para nos proteger do demônio. Depois nas tentações, um olhar ao crucifixo é de muita valia, não? E depois nós necessitamos ter muito presente a paixão de Cristo continuamente. Por isso o nosso terço tem um crucifixo, nós fazemos inúmeras vezes o sinal da Santa Cruz, em cima das igrejas foi colocada uma cruz para nos lembrar a paixão de Cristo, até na coroa dos reis, quando nós tínhamos, também tinha uma cruz de Cristo para lembrar que quem reina é a cruz de Cristo, Cristo rei por sua cruz. Então era a cruz por todos os lados. Então nós devemos, cada cômodo, não precisa ser uma cruz de tamanho natural, hein? Visível e digna, cada cômodo. Aí num lugar familiar, não precisa estar na sala, porque não é para ostentar a religião. Pode estar na sala se for o lugar onde a família reza. Pode estar no corredor, normalmente sempre longe de um banheiro, né, que é um lugar de passagem. As pessoas vão tomar banho, às vezes, ou outras coisas que ali se fazem, que é um lugar distraído para estar próximo rezando, não? Mas então, um lugar onde se reza e que Deus tenha o seu lugar nas suas casas. Aí se coloca uma Nossa Senhora de alguma advocação. O normal é a padroeira da nação, mas nem todos têm mais devoção à Nossa Senhora Aparecida, no nosso caso. Mas tem uma Nossa Senhora, porque a Nossa Senhora é só uma, hein? Pode ser a das Graças, de Fátima, a advocação de Nossa Senhora que tivermos mais devoção. Mas tem que ter uma imagem.
Depois, do Senhor São José, como diz o catecismo. São José é o padroeiro da igreja, nos ajuda em tantas coisas. Depois de Maria Santíssima, dada a sua missão, ele é um santo excelentíssimo. Então nós devemos ter uma imagem de São José. Mas não é só ter a sua imagem, é honrar São José com uma oração. Depois o anjo da guarda. Existe imagem do anjo da guarda, que como o anjo não tem corpo, é uma imagem representativa, hein? Aquele que está com o menininho ali, ele está com o dedo levantado, bom. E todos temos o anjo da guarda, e aquela imagem representa o anjo da guarda de todo mundo. Então, tê-lo ali também. E depois, o catecismo falava de honrar os santos. Eu falo das imagens. O santo patrono é o santo padroeiro. Padroeiro quando é um santo ou uma santa, e o titular quando é o nosso Senhor. Por exemplo, a igreja que é do Sagrado Coração de Jesus. Nós não falamos que o Sagrado Coração de Jesus é o padroeiro daquela igreja, a gente diz o titular, para distinguir o nosso Senhor dos santos, entende? Mas é a mesma coisa. Mas então, ter a imagem do santo daquele território. Certas cidades têm os seus padroeiros, então não custa nada ter a imagem do padroeiro da cidade que nós vivemos também em nossa casa e honrá-lo. E os santos da devoção das pessoas, cada um tem a devoção aos seus santos. Então, tê-lo também em sua casa e honrá-lo. E aquele oratório nós devíamos, porque os nossos pais na fé sempre fizeram isso. Ter uma lamparina acesa. Aí falar, pai, minha casa vai pegar fogo. Sim, se nós colocarmos perto de uma cortina, debaixo de uma cama, em lugares estúpidos que obviamente vai incendiar uma casa. Mas fora disso, não pega fogo, hein? É só ter um recipiente decente, um lugar seguro, cuidado com os animais de estimação e crianças que, bom, não precisa ter uma lamparina para elas colocarem fogo no lugar. Basta outras coisas. Mas por que por que se serve os santos? Nós devemos honrá-los e servi-los. Então, este modo de acender aquela lâmpada, a lâmpada se apaga, o azeite se consome, a gente tem que ficar trocando, nos faz ter um serviço exterior, mas também a nossa alma, hein? Ajuda muito, hein? No momento de uma tentação, de uma tribulação, ver que está ardendo uma chama naquele altar é a nossa fé, que nós não podemos deixar apagar e temos que manter. Então esse sinal externo vai ajudando a nossa fé. Graças à praticidade moderna, inventaram as velas de 7 dias. Tenho nada contra, hein? Mas aí a gente vai trocar só uma vez por semana. A nossa fé tem que ser, a manutenção é diária. Continuar acendendo as velas de 7 dias, eu vou continuar abençoando, não estou perseguindo as velas de 7 dias. Mas eu recomendo, ademais, as lamparinas de azeite, que a questão é mais natural, é mais antigo e é mais seguro e é mais conforme a tradição dos nossos pais, certo? E isso daí não custa nada. 1 litro de óleo está a 7 e alguns quebrados, graças aos aumentos que aconteceram. E uma vela de 7 dias está mais ou menos por aí. Mas 1 litro de óleo, dependendo da chama que colocar, que não precisa ser olímpica, hein? Ela fica pequenininha. Dá para quase uma semana se nós mantermos uma lamparina. Assim que até economicamente sai mais em conta. E espiritualmente também. E ali devemos rezar, hein? Nós devemos falar com Deus em qualquer lugar. Deus está onde a gente invocar Deus, hein? Mas Deus tem que ter um lugar, da mesma forma que na cidade tem a paróquia, onde é o lugar que Deus é honrado. Tem a catedral. Depois temos as basílicas nacionais. E dentro da casa das pessoas, Deus também tem um lugar, que é o oratório onde nós temos nossas devoções. E acima de todos esses santos, é o Sagrado Coração de Jesus, que nós devemos entonizar em nossas casas, e o Imaculado Coração de Maria, que também é muito importante tê-lo em nossas famílias. Só com isso temos um monte de santo por adquirir, certo? Mas isso é importante, porque a impiedade faz com que nós esqueçamos os santos. E o catecismo fala aqui dos santos apóstolos, hein? Antigamente, todas as igrejas ao entrarmos tinha São Pedro e São Paulo bem na entrada, hein? Para mostrar que eles são a coluna da igreja. Hoje, para achar uma imagem de São Pedro e São Paulo, a gente tem que ir na igreja de São Pedro ou na igreja de São Paulo. As igrejas ficaram vazias de santos, isso é muito triste. E esvaziam também a alma, hein? É horrível entrar numa igreja branca. Às vezes não é nem branca, hein? Cheia de cartazes de dízimo, de campanhas iníquas, de estupidez da CNBB, mas tem um santo, isso daí é exagero, mas os cartazes de dízimo, as listas de aniversariantes do mês, nada disso é exagero.
E a ostentação é contrário à humildade de espírito, que quem dá, Nosso Senhor diz que o que a mão direita fizesse, a esquerda não devia saber. Bom, está nas paredes das igrejas o que é dado e quanto. Estupidezes. Mas os santos, bom, não têm o seu lugar mais, porque de fato eles foram destronados também pela impiedade do que o modernismo leva consigo. Que diferença há entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos? Entre as orações que fazemos a Deus e as que fazemos aos santos, há esta diferença. A Deus invocamo-lo a fim de que, como autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. E aos santos invocamo-los para que, como advogados junto de Deus, intercedam por nós. Então, na nossa oração a Deus, eu não estou falando aqui, e muito menos do catecismo, que nós não podemos nos dirigir diretamente a Deus, nosso Senhor. Seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo. Podemos ir. Temos um livre acesso a Deus desde a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é muito mais inteligente chegarmos aos pés de Deus via um amigo de Deus do que chegar lá com a cara dura na sua presença. Imaginem os senhores Santo Expedito. Ademais da fama comercial que ele adquiriu, eu vou ao Santo Expedito milagroso e mártir e grande herói da nossa fé, que morreu por nosso Senhor. Se eu chego na presença de Deus e acompanhado de Santo Expedito, eu tenho tudo para ser ouvido. Por quê? Porque eu tenho tudo para não ser ouvido por minhas mazelas. Mas Deus, nosso Senhor, vai ver, olha, está acompanhado de alguém que derramou seu sangue por mim, um fiel servidor. E muitas vezes Deus vai nos ouvir por quê? Por causa de Santo Expedito, hein? Não é por nossa causa. Por isso é muito mais inteligente rezar com a intercessão dos santos. Agora imaginemos mais se nós chegamos lá acompanhados da mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos muito mais a ganhar do que chegar a caras duras diante da majestade divina. Então é muito mais inteligente da nossa fé e conforme a nossa fé pedir a intercessão dos santos. Mas eles são intermediários, hein? E não é isso que às vezes ensino, que nós rezamos a Santo Expedito ou qualquer outro santo, e aí esse santo vai dizer para São José vai dizer para Nossa Senhora e Nossa Senhora para nós. Isso no céu, hein? Quando nós pedimos auxílio dos santos, eles vão rezar conosco e Deus vai ouvir todas essas orações, mas quais são as mais agradáveis a Deus? A dos seus servos mais fiéis, a dos santos. E por causa delas, das preces que eles fizeram conosco, Deus vai ter piedade da gente. Isso que é uma intercessão. O que queremos dizer quando dizemos que um santo concedeu uma graça? Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que este santo obteve de Deus aquela graça. Então aqui eu vou lhes dizer uma coisa, nenhum santo faz milagres. Pelo absurdo que pareça a minha afirmação. Por quê? Porque o milagre é uma suspensão de uma lei que só Deus pode fazer. Então, em realidade, quem faz o milagre? Somente, exclusivamente Deus. Mas quem conseguiu arrancar da bondade divina aquele milagre? As preces de Santo Expedito. Por isso nós falamos, Santo Expedito é milagroso. Sim, quando ele intercede junto a Deus por nós, ele consegue fazer com que a divina bondade nos conceda o que ele pediu. Mas quem é a causa do milagre? Deus somente. Nossa Senhora faz milagre? Não. Nossa Senhora não tem poder onipotente. Mas quando ela pede a Deus, Deus faz o que ela pede. E se ela pedir um milagre, Deus faz. Aí nós falamos, quem fez esse milagre? Nossa Senhora Aparecida. Sim, porque ela que pediu. Mas quem fez? Ao poder de quem? Dela que rezou, mas de Deus que fez a proeza, a maravilha que obtemos. Então, Deus é a causa dos milagres. Então, nós pedimos aos santos, os santos pedem a Deus por nós, e se for da bondade de Deus, nós alcançamos aquilo ou não alcançamos, hein? Porque um santo sabe muito bem, porque eles estão contemplando Deus, nosso Senhor, eles sabem o que é a vontade de Deus. Por isso, às vezes, a gente podemos ir a santo tras santo, e não vamos alcançar tal coisa porque eles sabem que Deus não vai nos dar porque não está nos planos divinos tal graça. Mas se estiver nos planos divinos tal graça, que tem que vir via o pedido deles, eles farão isso e nós alcançamos. Eu aproveito aqui para dizer também sobre os santos, que nós temos
variados santos. E tem santos que alcançaram de Deus a graça de fazer mais coisas do que outros. Por exemplo, graças ao martírio horrendo que suportou a Senhora Santa Luzia, diante de Deus ela alcança mais graça para proteger os nossos olhos do que se eu rezar para Santa Filomena pedindo que cure os meus olhos. Não quero dizer que Santa Filomena não pode interceder pela minha visão. Pode. Mas só que como Santa Luzia sofreu martírio nos seus olhos que foram arrancados, então diante de Deus ela obteve a graça de cuidar da visão das pessoas. Então quando nós temos um problema visual, vamos a quem? A Senhora Santa Luzia. Posso ir a Santo Expedito, a Nossa Senhora das Graças? Sim. Mas há uma santa que diante de Deus obteve este mérito, já que ela sofreu na visão, de cuidar das pessoas que têm esse problema. Aí nós temos uma listinha que chama Hospital do Céu. Depois o padre pode passar para os senhores. Certas enfermidades, certos santos que cuidam. E ademais nós temos os chamados os 14 santos auxiliares, cuja festa agora é dia 25 de julho. Que são 14 santos que protegem de 14 coisas específicas. Por exemplo, o medo da noite, do escuro, tem o São de 1º de setembro, esqueci o nome dele. Depois, estômago, Santo Eustáquio, porque o seu intestino foi arrancado no martírio e enrolado como no novelo até ele morrer. Não? Então ele teve... Santo Erasmo, exatamente, Erasmo, o Marte, perdão, obrigado. E assim, cada necessidade que o homem pode passar, temos um santo que advoga naquela causa. Mas nada impede de invocar qualquer um para qualquer coisa, mas para certas coisas específicas, temos santos específicos. E devemos rezar, hein? Aí estão as novenas, ouvir missa também, por exemplo, podemos ouvir a missa de amanhã, em honra do santo de nossa devoção, mesmo que seja um dia de domingo, podemos oferecer aquela missa honrando o santo do nosso nome também, não? E quem não tem nome de santo, no dia do crisma, peça para o bispo colocar, e passamos a ter o nome de um santo, e honrá-lo, invocá-lo e se assemelhar a eles.